Olá, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez nós estamos reunidos juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Dessa vez nós vamos para o livro de Neemias e o capítulo é de número 8. Esses dias já estive falando sobre esse assunto, mas nós voltamos aqui para algumas coisas especiais. Diz a palavra no livro de Neemias, no capítulo 8, dizendo assim: Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central diante do portão das águas e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, a lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. Ora, esse ponto importante das Escrituras é de suma importância para que nós citamos a importância de vivermos aquilo que está explícito aqui. Como no texto, no capítulo 8, versículo 1 desse texto, ele está dizendo, então, como se fosse uma só alma, ou um só espírito daquele povo, ele estava em um só propósito. Todo o povo se reuniu na praça central diante do portão das águas, era um portão onde eles podiam se localizar ali próximo, e rogaram a Esdras, eles pediram, eles tiveram um anseio de pedir que Esdras se posicionasse diante deles e trouxesse a Torá, a lei de Deus, e ministrasse a eles. Meditando aqui no meu coração, na minha maneira de pensar, todo o povo de Deus deveria ser assim, desejoso de aprender a palavra, desejoso de aprender o que está escrito na lei de Deus, os preceitos de Deus, as normas de Deus, as diretrizes de Deus, que o povo invocasse o sacerdote para que o sacerdote trouxesse a palavra. Porque às vezes é o sacerdote que tem que procurar levar a palavra até o povo. Mas aqui é diferente, é o povo que quer ouvir a palavra. O povo está desejoso de ouvir. E disseram que eles queriam estar ali, eles estavam de prontidão, estar ali para ouvir a palavra de Deus, que é a lei de Moisés. E o que me chama a atenção também está no versículo 2, ele diz, e assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá. Ele veio, ele atendeu o clamor do povo. Ele respondeu aquilo que o povo pediu, para poder levar ao anseio dos filhos de Israel a palavra que eles tanto cogitavam, que tanto eles queriam ouvir. Ora, há uma importância do povo querer ouvir e desejar a palavra de Deus. Talvez, ou o que deixa claro aqui, é que mediante as situações que eles estavam vivenciando, agora a palavra se tornava muito importante para eles. Eles precisavam de que Deus falasse ao espírito deles. Claro que Deus já havia falado por muitas outras vezes, mas agora eles queriam ouvir, era diferente. Ou seja, tudo muda quando nós queremos e quando nós damos ouvido ao que Deus quer nos dizer. Porque às vezes as pessoas, elas estão, como eu costumo de dizer, estão careca de falar dessas coisas e às vezes nós não queremos saber daquilo que está sendo cogitado, falado, ministrado. Mas quando as dificuldades, elas chegam nas nossas portas, quando a luta começa a nos pegar, e então nós encontramos um lugar, um devido lugar para que a palavra ela se aconchegue dentro de nós. E esse era o momento oportuno desse povo de Deus poder ouvir o que Deus tinha por intermédio da sua palavra. Então, eles procuram agora o sacerdote. Eles estavam desejosos, ou seja, nada melhor que o momento em que as pessoas estão enfrentando crises para dar ouvido às coisas de Deus. Porque tudo está correndo de boa maneira, ou tudo está indo de vento em popa. Então as pessoas nem sempre estão preocupadas em ouvir o que está sendo dito pela palavra de Deus. Mas quando as coisas começam a ficar obscuras, então nós começamos a buscar um lugar para que Deus possa falar conosco. Eu lembro da passagem do filho pródigo. Quando estava tudo às mil maravilhas, esse filho pega o dote que pertencia a ele e ele vai embora de casa. Ele faz solicitação ao pai dos bens que lhe pertenciam, dos valores, né? E o pai pega e entrega os valores e ele vai para o mundo. Ele gasta todos aqueles haveres que foi dado pelo pai. E quando ele gasta tudo aquilo, que ele cai numa miséria e que ele passa fome, necessidades extremas, então ele lembrou da casa do pai. E ele lembrou de que ele precisava voltar, porque os servos do seu pai, que trabalhavam com seu pai na fazenda,
eles tinham o que comer, eles tinham o que beber, mas ele ali não tinha mais nada, ele tinha gastado tudo. Então ele lembrou do pai, ele lembrou de voltar para casa. Assim é todo aquele que está em aflição, ele lembra das coisas boas, e agora isso é um bom bocado, né? É uma boa comida, é um bom alimento, agora isso tem grande valor, antes não tinha, mas agora como as coisas arrocharam, então essa palavra vai ter poder. Então ele se aproxima do pai, ele volta para casa. Então nós conhecemos a história, o pai abraça ele e tal, e compensa ele, e houve toda uma festa, né, de celebração pelo filho que voltou a casa. Ou seja, o filho que esbanjou, né? Agora, nesse caso, não muda muito, porque eles estão aqui desejosos de aprender. E tudo que nós precisamos é ter desejo de querer, de aprender, de vivenciar essa palavra, de degustar ela dia a dia, porque essa palavra, quando ela é desejada, o sabor dela é outro. Quando ela é ignorada, quando ela não é dada valor, ela não tem, ainda que ela seja valorosa para todo tempo e para todos os séculos, porque a palavra de Deus não muda, mas quando ela só tem muito mais valor, ou ela tem mais precioso paladar, quando nós a desejamos. E aqui a Bíblia diz, se você continuar lendo o texto, você vai entender que eles ficaram desde a manhã até o pôr do sol. E eles ficaram ouvindo Esdras ministrar a palavra ali quietinho. E outra, o texto fala que ali tinha criança. No versículo 2, fala que ali tinha mulheres, tinha criança e todos os que podiam entender a leitura. Todos que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, a lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens e mulheres e crianças. Até as crianças estavam atentas. Quer dizer, o momento era propício. A luta estava com dificuldade, ou seja, eles estavam em dificuldade, eles estavam enfrentando tormenta, eles precisavam ouvir Deus falar. Concorda comigo? Então diz assim, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Bem dito, né? As crianças que tinham idade para compreender. E você vai lendo o texto, você vai encontrar uma parte onde eles então choram. Eles começam a chorar, eles se prostram e eles pedem perdão pelas falhas deles, por aquilo que eles erraram, por aquilo que eles prevaricaram contra Deus, perverteram-se contra Deus. Esse é um texto muito importante das Escrituras, que nos leva a meditar que quando nós precisamos de algo, então nós vamos atrás. Aí nós corremos, nós desejamos, nós almejamos, nada pode nos impedir. Aí então acontece o milagre. Pois a Bíblia diz, que o próprio Jesus diz, quando me buscares de todo o coração, então me acharás. Aliás, o próprio Deus diz isso, quando me buscares de todo o coração, então me acharás. É uma boa verdade para nós colocarmos em nossos corações, meditarmos nisso e pleitearmos por essa causa. Quando a palavra não tiver nenhum interesse para você, procura fazer uma pergunta para ti, para você mesmo. Eu tenho interesse disso? Isso é proveitoso para mim? Agora ou vai ser proveitoso depois? Pense nisso. Se a palavra de Deus, naquele momento, vai ser proveitosa para ti. Com certeza ela seria, mas talvez você não está dando o devido proveito. Nós não estaríamos dando o devido proveito naquela ocasião. Então procure, em cada devido momento de você ouvir a palavra de Deus, procure atentar para isso. Procure ficar atento naquilo que você está ouvindo, porque com certeza algo será ministrado dentro de ti. Nós podemos aprender até mesmo com a formiga, nós podemos aprender com as crianças, nós podemos aprender com os coelhos, podemos aprender com os gafanhotos, nós podemos aprender com o caminho das cobras, com o caminho das naus em meio ao oceano. Nós podemos aprender com muitas coisas, mas primeiro nós precisamos parar e atentar para aquilo que se está sendo ministrado, aquilo que está sendo divulgado diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos. Queridos, quero deixar essa palavra ao coração de cada um de vocês. Espero que ela possa ter contribuído para com o teu elevo e que Deus continue a ministrar dentro de ti, hoje, amanhã e sempre. Porque esse Deus de amor,
Ele gostaria e gosta de ministrar palavras a cada um daqueles que possam estar atentos ao seu falar. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente no nome santo de Jesus. Para a glória de Deus. Amém.